Muito bem. Mais uma vez aqui eu cumprimento aos irmãos aí com a paz do Senhor. Eu venho agora trazer aqui mais um vídeo polêmico, né? Peço a vocês que inscrevam aí embaixo no canal e dê o seu like. Os que vão dar dislike é porque estão no pecado mesmo, então não importa. Eu quero dizer que este canal é para os cristãos escolhidos. Aquele crente que foi chamado, não tem muito aqui o que a gente dá atenção não. Eu quero desde já, né? Comentários aí que venha ferir aí a honra, eu vou excluir, eu vou deletar, eu vou bloquear. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma se você vai xingar, vai achar ruim, se você vai falar que sim, que não, se eu não estou aceitando contraditório. Então, é para não aceitar mesmo. Esse vídeo aqui é para não aceitar, porque os que já conhecem não vão aceitar. Então, os que vão querer contradizer aqui são aqueles que, na verdade, vão aceitar. Então, o título deste vídeo aqui é justamente o título que está aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui assim, tá em cima aí, né? Igreja Evangélica Açougue do Pecado. Igreja Evangélica Açougue do Pecado, certo? Porque a casa do Senhor Jesus, a igreja, eles estão achando que são açougue. Então eu vou aqui citar alguns capítulos, alguns versículos, e eu vou falar um pouco sobre esse tema. As igrejas que viraram açougues, né? Hoje são açougues de Cristo, não é de Cristo, açougue de Cristo, né? É Cristo mesmo, que vou te falar para você que o trem tá feio, o negócio tá mais feio do que tudo. Então, a princípio, eu quero ler aqui alguns versículos, né? Aonde se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, que está escrito assim, ó. Vai ficar um pouco meio longo esse vídeo de novo, irmão, porque eu preciso de concluir o fato. Então pode ser o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, não sei. Você, o quanto que for daqui, eu vou colocar aqui e você vai seguir. Quero pedir vocês que assistam os vídeos todinho desse caso, desse assunto, para depois você comentar. Porque se você comentar besteira, você vai levar realmente umas pauladas, porque eu não vou poupar minhas vozes para chegar e te repreender, não. Lógico, obviamente, não vou te ofender. Se for para me ofender, eu vou preferir te excluir e te bloquear. Mas eu quero aqui responder a todas as pessoas e eu espero que Deus, o Senhor Jesus, possa entrar no teu coração e você aí, né, sentir realmente a verdade pura. Aqui a verdade pura, apurada como ouro no fogo. Então eu não escondo nada. Quero dizer que muitas pessoas não gostam de mim porque eu falo a verdade. Até muitas pessoas do meu ministério também não gostam, eles saem da minha igreja, né? Por esses tempos já está saindo alguns, já foi, e a porta que eles entrou está aberta para eles saírem. Eu sou aquela palavra que Jesus lá disse quando ele estava ensinando e as pessoas abandonaram e Jesus perguntou onde estão as pessoas. Pedro deu um passo à frente e disse assim, eu também com a mensagem tão forte dessa, uma coisa tão pesada dessa, é claro que todo mundo foi embora, né? Jesus olhou para Pedro e falou assim, não, por que vocês não vão também? Pedro deu um passo à frente e disse, olha, para onde nós iremos se só em ti há a vida eterna? Então, quem é escolhido de Deus vai aceitar o que eu vou falar aqui. Quem não é, pode murriar, pode rinchar, pode fazer o que você quiser, entendeu? Que para mim você não... Ah, pastor, você chamando eu de animal, de cavalo? A minha Bíblia, ela nos refere que as pessoas geralmente que não dão credibilidade, né? Principalmente essa imagem e semelhança de Deus acaba se transformando isso no inferno mesmo, né? Muitas das vezes que blasfemam com o Espírito Santo de Deus passa a ter corpo, cabeça de jacaré, né? Animal aí. E veja bem que nós vimos também que Nabucodonosor foi transformado num animal, né? Porque não obedeceu ao Senhor. Então todos que não obedecem ao Senhor acabam transformando num animal espiritual, viu? Então tá aqui, Apocalipse 2, 20. Essa aí é para essas igrejas, esses porta-larga, esses, né, filho do capeta, do diabo, misturado com a pombagira, cruzado com o tranca-rua nas esquinas dos aflitos.
né? Então eles pegaram essa palavra de Deus aí e estão distorcendo. Lembrando que a palavra de Deus está sendo distorcida nessas igrejas hoje, por quê? Porque na verdade o que Jesus rejeitou em Lucas 4, Mateus 4, que o diabo deu riqueza para ele e ele não se dobrou, aí essas igrejas se dobraram a ele aceitando a riqueza de Satanás. Então, Apocalipse 2:20 está escrito assim: tenho porém contra ti, né? Que atoleras essa mulher chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:20. Né? Tenho, porém, contra ti, né, que toleras essa mulher Jezabel. Então, esta igreja, né, que tolera essa mulher Jezabel, Jezabel é aquela mulher que não vamos aqui explicar muitas coisas dela, mas vamos falar um pouco de detalhe. Eu vou ler alguns artigos que eu separei, que eu estudei aqui, que eu coloquei para ficar mais fácil para esse vídeo não ficar muito bem longo. Vamos tentar aqui ler mais, né, para você entender em menos explicação, para já estar entendida. Antes de Jesus reprovar esta mulher chamada Jezabel, o Senhor reprovava a igreja por estar crescendo, né? Porque eu sempre falo que a igreja que cresce muito, a igreja que se giganteia, é porta larga. Eu não vejo igreja que prega a verdade crescer como areia na praia. O que cresce como areia na praia é a igreja porta larga, a igreja do pecado. A igreja que prega a verdade não dá dinheiro. A igreja que prega a verdade não dá membros. É difícil, é poucos. O pastor vive da fé, o obreiro vive da fé, né? E é lícito que ele viva da fé, e é lícito, mas ele não é aquele pastor que acontece com esses aí que anda de jatinho, de helicóptero, de limusine, que come bem, que veste bem, que tem todos os seus prazeres. Por quê? A igreja dele atolera Jezabel. Então a igreja que atolera Jezabel, ela perde o foco de Cristo. A igreja que atolera Jezabel, ela esquece, na verdade, dos preceitos bíblicos. Então, antes de Jesus reprovar esta mulher chamada Jezabel, o Senhor reprova a igreja por estar crescendo demais. Né? Satanás ataca não de fora para dentro, porque o capeta ele não vem de fora para atacar, ele vem de dentro para fora. Se nós formos olhar Pedro, o diabo entrou em Pedro e queria fazer Jesus desistir. Então, quer dizer, quem que traiu Jesus? Estava lá de fora ou lá de dentro? Então nós vemos que foi Judas. Judas estava do lado de fora, do lado de dentro, e ele traiu Jesus. Então, o diabo ele entra com seu sapatinho de algodão e vai seduzindo as mulheres, os homens, e vai fazendo com que a palavra de Deus seja pervertidas. Então, mas o seu interior, né, o interior aonde o diabo chega e ataca, é que começa a fazer a broca. Né? Ele pegou essa estratégia, né, ele viu que deu resultado lá nas muralhas de Jericó, porque na verdade, enquanto o povo estava rodando lá, né, pelas muralhas, Jesus estava quebrando as estruturas por dentro até que caiu, e o diabo tem essa estratégia, que é querer copiar. O diabo sempre quer copiar a Deus. Né? Ele sempre quer ter um poder e se igualar a Deus, mas ele nunca iguala a Deus, porque se nós irmos lá no Egito, lá, né, a vara de Arão lá transformando em serpente, né, que não é a vara de Moisés, é a vara de Arão transformando em serpente. Arão jogou a vara e Moisés transformou a vara em serpente, e aí os magos também transformaram as outras varas deles também em serpente, só que porém a serpente de Deus engoliu a serpente de Satanás. É uma história legal. Legal aí para você aí que quer aprender, vai ler a Bíblia. Né? Fica aí pegando carona no pastor Sérgio, não. Né? Então veja bem. Então, enquanto Efésio era intolerante com os falsos ensinos e com os falsos apóstolos, Tiatira era totalmente tolerante com o erro. Né? Então, Efésio, ele pregava contra o pecado. Tiatira já pregava a favor do pecado. Essas igrejas aí que ficam falando assim, não tem problema, não tem importância, isso não vai salvar, isso não condena ninguém, isso não faz isso, não faz aquilo, isso não salva. Na verdade, meu querido, né, essas igrejas que estão porta larga, os pastores já têm rabo preso aí com política, já tá mais sujo que pau de galinheiro, puleiro de galinha. Aí eles querem o quê? Eles querem, lógico, alimentar o ego da carne. E eu vou dizer uma coisa, né? Há uma briga muito forte entre a carne e o espírito. Então, neste caso aí, nós podemos ver que
esses pastores mercenários, eles querem ver a igreja dele podre no pecado, mas rica em dinheiro. Então, essa é a razão. Esse já é o sustento deles. Então, nós vemos aí que a igreja de Efésio, ela era intolerante. Intolerar quer dizer, eu não aceito o pecado aqui não entra. Ainda que fica 2 ou 3 com o nome no nome de Jesus, né? Ele está ali, então não precisa. O que entra no céu não é quantidade, é qualidade. Então o que nós temos visto hoje é a igreja entopetada, a porta larga ela enche, ela lota, é igual baile funk, né? Você pode, se você passar em qualquer baile funk, pode ser lá no fundo dos infernos, lá no Matagal, que o camarada para chegar lá tem que pegar navio, avião, trem, cavalo, bicicleta, carro, e você pode ver que lá tá lotado, pode não ter morador, que lá lota. Por quê? Porque lá tem carnalidade. Porque essas igrejas, né, que toleram a Jezabel andam cheia, lotando, porque elas a toleram a Jezabel. Então, quer dizer, nessas igrejas que andam lotadas, elas a toleram a Jezabel. Dificilmente você vê uma igreja aí que prega a verdade lotadona e sem passar por provações, né? Então, esta é a razão. Então, no entanto, então, falsos ensinos com os falsos apóstolos, né? Tem falsos apóstolos, né? Tiatira era totalmente tolerante com o erro, né? A Tiatira. E existe muita Tiatira aí que nós estamos sabendo. Os líderes, de modo geral, estavam errados por não tomar a iniciativa de advertir Jezabel e seus seguidores. A igreja tinha amor, mas não tinha sã doutrina. Ou seja, né? Essa igreja aí de Tiatira, ela tolerava Jezabel, ela tinha amor, mas ela não tinha doutrina. A sã doutrina do Senhor. A sã doutrina é que vai salvar, meu querido. Não pense você se você tem amor e não tem a doutrina, não adianta. Você tem que ter os dois, né? Agora, é como Mateus 23, 23. Hipócrita, dais os dias das hortaliças, dos cominhos, dos coentos, mas não fizesse mais assim, né? Você vê que o próprio Jesus aí, ele não repudiou o dízimo, né? E não vou nem comentar aqui não, e nem adianta você vir querer perguntar aqui nada não, porque eu nem vou te responder. Já vou logo te adiantar, né? Porque vocês têm uma idade, a gente tá falando uma coisa, vocês querem chamar para outra. Quer ver aí sobre o dízimo? Eu tenho um vídeo aí sobre o dízimo aí, ele vai falar. Então veja bem, o nome Jezabel, irmão, para você que não sabe, o nome dessa mulher significa montão de lixo. O nome dela, montão de lixo. Por isso Deus odiou a Jezabel, né? Que era lixo puro, né? Para alguns, esta mulher era a esposa dos pastores da igreja de Tiatira, né? Então, como nós temos hoje muitas igrejas de Tiatira aqui no nosso Brasil, no nosso planeta, então para algumas pessoas eram as mulheres deles. E você pode ver que as mulheres desses pastores que andam pregando que são lobo mercenário, elas andam pior do que a Jezabel, né? Elas dão show na pombagira. Então, para alguns, né, eles dizem que é a mulher dos pastores. E não duvido, porque nós vemos tanta... Tem até aí, né, pastora Apóstola Sol, pastora do Agenor, outra aí, passando óleo para os irmãos, para os homens beijar o pé delas aí, procura no YouTube, né, que você vai entender. Então, veja bem. Então, né, não sabemos certo, né, se era realmente a consideração deles. Mas o nome indica, né, que na verdade o Senhor está se referindo aqui a um sistema satânico, né, o mesmo que agiu na época de Elias, fazendo com que todas as nações se afastassem de Deus. O que nós vemos aí, essas igrejas, fazendo com que todas as nações se afastem de Deus, né? Então, as nações estão contaminadas, né? Estão contaminadas com o quê? Formando líderes. Líderes que, na verdade, têm procurado destruir, né, a palavra de Deus. Então, temos visto isso ocorrer em todo o segmento da igreja que se diz evangélica, né? Mas que há muito tempo se tornou, né, ou se tornou uma servidora, ou se tornou uma servidora fiel de Satanás. Líderes que sem nenhum pudor, sem nenhum temor, manipulam a palavra de Deus para se beneficiar. O nome desses líderes são chamados Caifás, né? Os Caifás modernos aí. São pessoas que se utilizam da religião para enriquecerem. São monstros cruéis, leviatãs camuflados de sacerdotes, enganando o povo que anda cego em busca de um milagre, né? Então, e é exatamente na crise da fragilidade e da fragilidade humana que esses crocodilhos se alimentam, alimentando-se de dor de uma mãe
de uma dor de uma mãe que está vendo seu filho indo para as drogas, né? Então, quando ele vê a mulher, a pessoa chegar desesperada, me socorre, me ajuda, quer dizer, ele não tem piedade, ele quer mesmo rasgar, ele quer tirar o que ela tem, né? Alimentando-se da dor dessa mãe, né? Que estava vendo sua filha na prostituição, né? Um pai de família desempregado e vendo dia após dia as contas se acumularem e o alimento se acabando no armário. Aproveita-se daquelas pessoas que está vendo o seu casamento se acabar, está lutando com todas as suas forças, não vendo o resultado do seu esforço. Então esses líderes, eles são os verdadeiros Caifás, né? Então eles desesperam a mãe desesperada para pedir uma ajuda. Não, vocês são homens de Deus, vocês são mulheres de Deus, me ajuda, me socorre, tira minha filha das drogas, da prostituição, o meu marido está desempregado. Então, quer dizer, eles não olham para a situação da pessoa, na verdade o que eles mesmos olham é sobre o seu dinheiro, os seus bens. São lobos vestidos de ovelhas, né? Esses crocodilos fantasiados de sacerdotes, né, do Deus vivo, são instrumentos de Satanás, vendendo os seus martelos poderosos, né? Parecia o Thor, né? Ele se apresenta como Thor na vida dos fiéis e diz, vou resolver seu problema, o Superman, né? Então, as pessoas acreditam nesses mercenários da fé, é o que nós estamos vivendo hoje, a mídia está cheia disso, na internet está cheia disso, na igreja, na televisão está cheio disso, né? Então tem muitos mercenários. Agora não venha me dizer que eu sou igual a eles não, porque eu prego a verdade, certo? E eu não apacento bens, eu apacento as ovelhas. Então, esses crocodilos fantasiados de sacerdote do Deus vivo são instrumentos de Satanás vendendo seus martelos poderosos, as suas meias milagrosas, né? Se falar que a meia tá cheia de chulé e que tem poder, eles estão levando, estão pagando caro, 2, 3 mil, 4, 5 mil reais para levar a unção do chulé para casa, né? As suas águas bentas, que tudo purifica, né? Tanta água benta, é tanta coisa, joga essa água no capeta, joga essa água em sei quem. Se você jogar essa água no diabo, ele vai ficar liberto dele mesmo, né? É uma razão que eu vou te falar, é engano, né? Sal grosso, arruda, rosa, toalha encharcada de suor, né? Meleca de apóstolo, sou o catarro lá e coloca no saquinho lá e dá para as pessoas. Então, como se diz por aí, crente não acredita em cartomante, mas adora uma revelação e uma apostasia e uns patuá, não é verdade? Eles adoram uma revelagem, na verdade, aonde o Espírito de Deus não está revelando, eles estão ali encostando. Porque tem gente que Deus usa de verdade, revela. Mas tem gente que eles aproveitam da carne. E vou dizer, como que você pode fazer para difundir ou discernir qual é o profeta de Deus e qual é o mentiroso, né? Aquele profeta que muito fala coisas boas, só boas, que não tem repreensão, suspeite dele, viu, irmão? Ele é carne pura, porque o verdadeiro profeta, ele vai primeiro apontar os seus pecados. Jesus vai revelar os seus pecados para você se converter, para depois Jesus te abençoar. Aí aquele profeta fala, que Jesus me revelou que você vai receber um avião, vai ganhar um avião da você vai andar de avião, talvez morto no caixão, né? O avião vai cair na sua cabeça. E no outro dia você tem um caixão, né? Você tem um caixão, né? Ou perde o avião. Então, o que eu quero dizer, então, essas pessoas são os crentes Caifás, né? Os apóstolos Caifás, modernos, não poupam nem mesmo crianças. Nós vimos aí um vídeo aí, né? Que tem uns filhos, para mim são filhos das trevas, que ele chega e fala para a criança, o que você vai pôr no altar? Eu vou pôr todos os meus ganhos, meu carrinho, meu brinquedo. O cara tira mesmo, sem dó, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente temos que ter cuidado com os mercenários da fé. Mas tudo isso ocorre porque o brasileiro é um povo místico e imediatista, não é? Quer que o milagre aconteça e não importa de onde venha, né? E custe o que custar, eles pagam. Vive de companhia em companhia, ou seja, vivem de campanha em campanha, eles vivem de campanha em campanha, né? E sempre na companhia do seu pastor, né? Sempre está ali ligado a ele e dizendo, pastor, o que precisa de fazer mais? Eu vou fazer o sacrifício de tolo, é agradável e tal, aquilo outro. Então, quer dizer, ele se entrega tudo para esses mercenários, não é verdade? Então, quem alimenta essas máfias de crocodilo,
né, quem alimenta esses falsos apóstolos são as próprias pessoas que as buscam, né? As buscam por querer deles um milagre. Muitos, é bom lembrar, são levados como ovelha para esse matadouro. São inocentes, mas outros já são crias antigas desse sistema viciante e não sabem ou não querem sair dessas rodas vivas em busca das migalhas alcançadas. Tem gente que fica nessas igrejas apanhando, apanhando, perde tudo, só desgraça na vida, só destruição, separação, mas fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele que ele está lá, né? Ele está acreditando ainda naquilo que ele quer, não é verdade? Então, Satanás, né, ele é ardiloso e nós conhecemos os seus desígnios e ardes. Alguns milagres são fabricados, outros ocorrem na mente de gente que se desesperadamente quer ver alguma coisa acontecer. Alguns milagres nós sabemos que é fabricado. Olha aí, a internet está cheia, o YouTube está cheio de milagres fabricados. Pessoas que põem aí chiclete de babalu, outro aí mata um rato e esconde na mão, outro mata uma barata, esconde um alfinete e fala que está fazendo milagre. Eles são falsos profetas, né? Os anticristos, os falsos profetas, os mercenários da fé, os apostatas. Então vai lá, compra suco de laranja, fala que é milagre, suco de abacaxi, ou sei lá, né? Fala que foi lá Até, onde falar uma coisa, viu? É um absurdo. Até xixi de Deus eles vendem. Epa, vem aqui receber o xixi de Deus. Então veja bem. Então, no entanto, eles inventam tanta apostasia, tanta apostata, tanta coisa do cão. E eu estou aqui, irmão, para denunciar isso, para falar isso. Eu quero te dizer, porque eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho com Jesus. Ele me chamou é para isso. Certo? Você acha que falar o que eu estou falando, pregar o que eu prego nos meus vídeos aqui enche igreja, irmão? Desvazia. Esvazia a igreja, não enche não. É poucos. Se juntar todas as pessoas que têm visto os meus vídeos aqui, é claro, obviamente, eu tenho atingido 95% dos que concordam comigo. Mas sabe por quê? Porque os que estão adentrando, eles têm sede dessa salvação, eles têm sede dessa verdade, porque há muitos anos eles não vê o pastor dele falando mais isso. Inclusive, antes, hoje é pastor, antigamente nem aceitava a pastora, ele era repudiava. E hoje, na verdade, ele quer voltar atrás, ser um velho, o novo cristão, renunciar o velho amor, esse novo amor pecador aí, e pegar o amor antigo, voltar ao primeiro amor, não é verdade? Então, nessas alturas aí, nem que seja desesperadamente, eles querem ver alguma coisa acontecer, nem que seja na vida dos outros. Né? Então, quando acontece na vida dos outros, eles ficam mais firmes. Nem que não aconteceu na vida deles, não estão nem aí. É uma porta de emprego que se abre, é um namorado que se arranja, é uma benção nessa ou naquela outra área que se alcança. Então, quer dizer, é uma porta de emprego que se abre, é um namorado, foi lá buscar, namoro é sexo, né, irmão? Namoro, a palavra namoro significa sexo a dois. Então, mas tudo isso não procede de Deus, né? Pois Deus não tem compromisso com os que falam em seu nome aquilo que ele não disse e nem prometeu. Eu não encontro na minha Bíblia que Jesus te prometeu riqueza nessa terra. Eu não encontro na minha Bíblia que Jesus te prometeu prosperidade nessa terra. Que ele falou que você vai ficar mais rico. Pelo contrário, ele falou assim, olha, aonde está aí o teu coração está o teu tesouro. Aonde, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você... também está escrito assim, ó, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele não falou buscai a teologia da prosperidade, buscar riqueza, buscar comida, buscar veste, buscar isso, aquilo, outro. A Bíblia nem manda a gente preocupar com o que há de comer e vestir, porque se Jesus, se Deus, ele reveste os lírios do campo, alimenta os pássaros e nós que valemos mais do que os pássaros, né? Então nós temos que buscar primeiro o reino do céu e sair dessa podridão, saia dessas masmorras que Jesus arrebate a tua e você fica. Então, né, o compromisso, Deus não promete, o que Deus prometeu, ele prometeu, o que ele não prometeu, não adianta o homem querer chegar e tocar para frente não, né? O evangelho puro, irmão, e simples, é um evangelho transformado que traz o coração do homem esperança, alento, renova a fé, opera o maior milagre que pode ocorrer na vida de uma pessoa, que é a salvação. Esse tem sido esquecido ou muito pouco procurado, né, irmão? Esse evangelho puro tem sido muito pouco procurado, porque o povo quer mesmo o pecado, né? O povo quer o pecado. Então, voltando a dizer,
o que nós temos dito aqui é esta forma, né? Que as pessoas estão procurando um evangelho podre, não um evangelho puro, mas o evangelho puro é este aí, né? Que opera, que o homem tem esperança, alento, renova a fé e opera um maior milagre, né? E opera um milagre que pode ocorrer na vida de uma pessoa, que é a salvação. O maior milagre é a salvação. O maior milagre na vida da pessoa. Você pode morrer de câncer, mas se você foi salvo, está salvo. Foi o maior milagre na sua vida. Esse tem sido esquecido ou muito pouco procurado. E por causa disso, alguns têm se vendido a esse mercado das campanhas, dos atos proféticos, da unção e jejuns de Daniel. É um absurdo, irmão. É tanta unção e jejum de Daniel, é tanta campanha, é tanta martiração, é tanta patifaria que eu vou te falar para você que as pessoas estão cegas espiritual, né? Veja bem, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa é a Jezabel que está dentro das igrejas de Tiatira e outras, porque só tem uma só que é a salva, Filadélfia. Esta aí é pura. Essa mulher, né, não só ensinava, como também seduzia a igreja a praticar imoralidade. Aí, irmão, é que nós entramos. Onde está a imoralidade? A imoralidade está onde? Aonde está a imoralidade? A imoralidade está em tudo aquilo que é perversão, né, que viola o templo do Espírito Santo, quando se diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. É aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá ele. Então, esta mulher chamada de Jezabel, ela tem levado a imoralidade, né, a ação dela hoje, né, esses mercenários, esses lobos devoradores, esses caifás, eles têm transformado, e as mulheres deles têm seduzido as outras a fazer isso também. O erro dela era o mesmo praticado pelos nicolaítas em Pérgamo. Era o mesmo praticado lá pelos nicolaítas em Pérgamo, né? Que combinavam os ideais cristãos com a imoralidade e a idolatria. Veja bem que a idolatria e a imoralidade têm acompanhado junto dentro da sua igreja. Pode acontecer e tá. Se você é uma igreja pentecostal, uma igreja de doutrina, não vai estar. Mas se não for, então qual é a imoralidade? E a idolatria tem entrado. E esta mulher ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial, né? Antes deviam participar dos banquetes dos grêmios, né? E comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais, né? De orgias, sexo, né? Idolatria. Ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a todo custo. Então, o que as mulheres hoje, os homens hoje estão havendo no nosso meio? Estão defendendo, né, os seus interesses materiais a todo custo. Vocês defendem aquilo que vocês gostam, vocês sempre defendem aquilo que vocês acham. Mas dizem para Deus, Deus, o Senhor não soube nos fazer, não soube nos fazer o nosso desejo, nós criamos nosso desejo. Então, aí é onde se entra o pecado, né? É um prejuízo financeiro para ela, né? Era mais perigoso que o pecado, né? Ela amava o dinheiro, não a Deus. Então, esta igreja hoje, ela ama o dinheiro, ela não ama mais a Deus. Então, essa Jezabel de hoje, ela ama o dinheiro e não a Deus. Ela tinha compromisso com Mamon e não com Jesus. A Jezabel do passado era a mesma hoje, né? Diz que o maior e mais eficaz, né? Mais eficaz estratégia de Satanás, diga-se de passagem, é fazer com que os crentes verdadeiros vivam em falso cristianismo, que pensam sinceramente, ser autêntico. Essa é a razão pela qual há tanta gente que permanece em certos espaços religiosos sem se aperceber do engano que os envolve. Então esta é a razão de muitas pessoas estar naquele lugar e não percebem que estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados, mas eles estão o quê? Com a mente cauterizada com o engano, né? O engano já chegou, já entrou na vida dele, né? Nós podemos ver também, né, que a Bíblia fala assim, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente e simples como a pomba, né? Prudente como a serpente, simples como a pomba. Então, o que a pessoa tem que ser prudente? Como a serpente é astúcia. Ameaçou atacar ela, ela já se arma. Se atacar, você toma um bote. Então, o diabo ameaçou caminhar para o seu lado, então você já tem que fazer o quê? Tem que chegar e já se armar. Foi pro lado, já clama o nome de Jesus, já joga esse mal por terra. Lá em Romanos 6, versículo 17,
também está escrito assim, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina, e que foste entregue. E libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, pelas fraquezas da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, né, para servir à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Antigamente você vivia o jeito que estava, as mulheres, os homens viviam daquela forma lá. Veja que nós vemos as mulheres hoje, as mulheres, elas andam igual às mulheres mundanas, né? Elas andam igual às mulheres que, na verdade, estão se profanando. Elas usam, né, aqueles desejos da carne, tem vindo para dentro da igreja. A igreja de Filadélfia, muitas delas, têm se transformado em Tiatira e Efeso, né? Então essas igrejas, elas são o quê? Herminas. Essa igreja ela vai ter que ser, bolida do nosso meio, né? Ela vai ter que ser bolida da face da terra, bolida do reino de Deus, porque no reino de Deus ela não entra, né? Então veja bem, a minha Bíblia diz, né? Vamos aí tocar aí sobre a vaidade. A vaidade as mulheres hoje, elas têm se vestido, se trajado, praticamente, elas viraram, dentro da igreja, um objeto sexual. E elas acham que é bom, porque muitas, na verdade, elas se até vestem e fazem dessa forma para seduzirem de verdade, porque ela seduzia lá fora e o espírito da Jezabel ainda continua com ela dentro da igreja. Mas como o pastor, ele é um Caifás, como o pastor, ele é um mercenário, é um lobo, ele não vai chegar e vai mandar ela sair de lá. Ele vai mandar ela se reproduzir mais, porque até ele mesmo pode estar até tendo caso com ela, né? Então, a Bíblia manda que as mulheres sejam modéstia, né? O que é modéstia? Modéstia é a ausência de vaidade, né? Despretensão, desambição, simplicidade, reserva, pudor, decência, moderação e sobriedade, né? Então o que é modéstia? Modéstia são isso, você ter ausências de vaidade. O que é ter ausência de vaidade? Você não pode ser vaidosa, você não pode ser vaidoso. Então nós vamos falar aqui sobre a mulher mais, né? Por isso que entra aqui o título que está aí, não é verdade? Igreja Evangélica, Açougue de Zeus, né? Açougue de Zeus. Vou trocar o título aí, viu? Açougue de Zeus. Açougue de Zeus, tá bom? Açougue de Zeus, que é do pecado, né? Então, veja bem. Então, no entanto, voltando a dizer, as mulheres hoje, elas só se acham belas se porventura elas forem bem vestidas, se elas forem bem decotadas, se elas forem bem justinhas, se elas forem bem aparelhadas com seus deuses. Eu falei em deuses? Falei em deuses. Eu gostaria até que não está aqui no estudo, mas eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo aqui, né, e ler para vocês aqui sobre deuses, né? Sobre deuses em Gênesis, né? No Gênesis capítulo 35 aí, né? Gênesis capítulo 35, eu vou ler aqui para vocês, em Gênesis capítulo 35, para que você possa entender um pouco, né? Sobre Gênesis 35. Vamos ler aqui o que são deuses para as mulheres. Gênesis capítulo 35, versículo 1 a seguir, está escrito assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos as vossas vestes, né? As vossas vestes. Tirai, né, os deuses estranhos que está no meio de vós e purificaste as vossas vestes. Então, mais abaixo está escrito assim: E levantemo nós e subamos a Betel, e ali farei um altar, né, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Veja que Jacó aí,
né? Ele viu uma necessidade para Deus continuar no meio do povo, era preciso tirar, né, os deuses estranhos e mudar as vestes daquelas pessoas. E nós vamos ler como é que eram as vestes, mais ou menos, das pessoas um pouco mais abaixo, né? Nós vamos ler e vamos entender aí o quanto que é tão cruel, né? Tão bravo, né? No versículo 4 está escrito assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Agora você vem me dizer o quê? Que aquelas pessoas, além delas serem idólatras, que elas tinham imagem e escultura, você acha que elas carregavam as imagens nas mãos? Ah, estava fazendo procissão com Jacó ali? Não. Os deuses que elas tinham em suas mãos eram os anéis. Eram os anéis, as pulseiras, né, os brincos. Nós podemos ir aqui que mais abaixo está escrito, ó. E deram, então deram a Jacó, né, e a todos os que com eles estavam, tirai os deuses estranhos, está aqui escrito em versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E veja que partiram, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Ou seja, vocês podem ver que Deus odiou tanto as bijuterias, os anéis, as argolas, aquelas vestimentas terríveis, vestimenta que mostrava todo o corpo, toda a curva do corpo, porque naquela época do Egito, antigamente estava melhor, porque hoje está pior. Então eles colocaram lá, né, debaixo do pé do carvalho, lá, e o que aconteceu? A minha Bíblia diz que o terror de Deus desceu sobre a cidade, porque aquela cidade foi amaldiçoada por causa daqueles pecados. Então tem muitas mulheres que trouxeram isso para dentro das igrejas, e os pastores, lobos devoradores, têm pregado que isso aí é uso e costume. Uso e costume não, infeliz. Você vai pagar pelas ovelhas que você está enganando, você vai pagar muito caro. Certo? Você vai pagar por isso, você pode ter certeza que você vai pagar por isso. Agora eu vou te dizer uma coisa para você: ou você conserta a tua vida e você prega o evangelho e fica sem ninguém na igreja e vai pro céu, ou você vai pro inferno com a tua igreja todinha. Vai, porque Deus não vai poupar não. Você acha? Mais vale um alma para Deus do que o mundo inteiro. Então é melhor entrar uma alma convertida no céu do que, entendeu? Na verdade, ir 1 milhão pro céu. Entendeu? Então, para Deus não existe isso não. Então, vamos voltar ao assunto aqui da modestia. Como vocês sabem que é modestia, então a modestia, ela é isso, né? O que nós falamos aqui, né, é sobre ausência de vaidade. Então, a vaidade tem que ser deixada. A despretensão, desambição, simplicidade, reserva, pudor, decência, moderação e sobriedade. O que é pudor e decência? A pessoa tem que ter ética, a pessoa tem que ter respeito, respeitar começando a si própria. A mulher tem que respeitar o seu próprio corpo, a mulher tem que respeitar a sua própria vida. A mulher não foi feita objeto sexual, não. Ela tem que chegar e ser santa para Deus, não para os homens, né? Então ela tem que ser moderada, né? Ela tem que usar as vestes. As vestes não quer dizer que uma veste não possa ser bonita, possa. É só que ela não pode usar vestes sensuais, vestes que marca a roupa íntima no seu corpo, veste que mostra as carnes, né? É por isso que é chamada, né, o açougue de Zeus, não é verdade? Então as mulheres vão tudo para a igreja mostrando as carnes, né? Mostrando as pelancas, mostrando os peitos, mostrando tudo, mostrando as nádegas, e acha bonito, acha que Jesus quer o coração. Infeliz, se Jesus estivesse lá no céu e entrasse carne e sangue, você com certeza, você entendeu? Poderia até entrar, mas claro que não, porque Jesus não vem, ele não quer só o coração, não. Quando ele fez o coração e fez o templo completo com o coração. Então, o coração, carne e sangue não entra lá, não. O coração espiritual entra. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: se o teu corpo ele te conduz ao pecado, aonde está o teu coração está o teu tesouro, estará o teu corpo também. Então o teu corpo está levando, então o teu coração está te levando você também para essas vaidades, está te conduzindo você para o inferno. O seu corpo também está. Se Jesus salvasse o coração, entrasse lá no céu o coração, e o corpo ia mandar para onde? Para o inferno, né? Então Deus não divide o templo dele com o homem não, nem com o diabo não. Então veja bem, então nós vemos aí que o dicionário Aurélio aí define isso aí muito bem, né? O que a palavra de Deus nos diz a respeito de como devemos nos vestir e nos portar para agradar o eterno Deus, Criador do céu e da terra. Os verdadeiros servos de Deus devem ter ausência de vaidade, né? Deve ter ausência de vaidade. Tem que ter ausência de vaidade.
né? Se você acrescentar alguma coisa a mais no teu corpo, ou banho, ó, sabão em água, entendeu? E um perfume aí moderado, já tá bom. Ah, agora eu vou pro salão fazer isso, minha filha. Se você não gostou do seu cabelo pichain, reclama com Deus. Ah, Deus, tô reclamando que o senhor tô fazendo de novo, tô colocando aqui alisado. Pois é, mas você vai pagar para Deus. Entendeu? Então, quando você frequenta um salão, não existia, antigamente, até uns anos atrás, não existia isso. Não existia salão, não existia a mulher viver fazendo unha. Uma irmã me perguntou, pastor, posso fazer minha unha? Eu falei, minha filha, se você nasceu sem unha, pode mandar colocar a unha aí, né? Mas como ela, né, fazia unha em salão, então onde que tá? Não existe. Você se cuidar é uma coisa, né? Você está com vaidade, a vaidade desnecessária quer dizer que ela vai fazer você, vai pedir você entrar no céu. Então, não deve ter a pretensão ao modismo, irmão, né? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. O que você pensa é o que você vai praticar. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, 17 ou 18. Então, quer dizer, você está andando com uma vaidade, está achando que Jesus está aceitando, você está fazendo tudo isso por nada, porque você será condenada. Vai, para você, mulher, que anda aí mostrando as carnes, pensando que a casa de Deus é açougue, nada. Principalmente aquelas que ferem a doutrina de Deus, que despertam cobiças, né? Ué, aquelas que despertam cobiça, como a mulher pode despertar cobiça, né? Ela pode vestir bem apertado, mostrando as roupas íntimas, decotada, né? Uma saia justa, um vestido justo, uma calça justa, né? Então, biblicamente, nem calça a mulher pode usar. Ah, pastor, agora já vem com essa. Não vem com essa também não, tá? Porque a calça foi feita para o homem, principalmente o brasileiro. Aqui nós usamos, o homem usava calça, certo? O homem usava a calça. Séculos atrás, o homem usava calça. Aqui, principalmente no Brasil, é o nosso costume, certo? E a mulher, quando ela passa a usar calça, ela tem um formato de homem. Ah, mas aí existe a calça feminina. A calça feminina foi feita e projetada no inferno para destruir, trazer sensualidade dentro da igreja, porque o diabo não estava conseguindo conquistar os homens de Deus, e aí ele está levando a sensualidade para a igreja, e hoje está destruída as igrejas. Então, principalmente aquelas que ferem a doutrina, né, de Deus, que desperta o cobiça, gerando pecado. Porque o que comete pecado é do maligno, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8, né? Então veja aí, a origem de uma roupa masculina na mulher, né, e feminina no homem, é o que a gente vai um pouco falar, que os israelitas ficaram em exílio por 400 anos no Egito, né? Êxodo capítulo 12, versículo 40, Atos capítulo 7, versículo 6. Lá eles aprenderam muitos costumes pagãos. É por isso que dentro da igreja, eles têm tragos, são costume pagão, meu querido. Isso não é uso e costume de um cristão, de uma santificação. Tudo, o bater palma é uso e costume, certo? Agora, o que acontece? Mas tudo que seja necessário. Então, esses arranjos, esses apetrechos, foi inventado do Egito. E o Egito, eles são o quê? Aliado ao satanismo. Né? Até o dia de hoje, nós vemos aí, né? Então, os israelitas, eles ficaram exilados por 400 anos no Egito. Por isso que eles levaram os costumes do Egito. Porque eles estavam sob o domínio de Faraó. Então o faraó chegava e entrava com aquela peste dentro da cidade de Israel, dentro da aldeia de Israel, e levava aquelas mulheres, as mulheres do Egito seduziam as mulheres cristãs. Lá eles aprenderam muitos costumes pagãos, né? Isso são costumes. No velho Egito, os homens usavam pinturas, né, aplicadas nas faces, sombras nos olhos, semelhantemente fizeram as mulheres. Usou joia nos pescoços, né, como decoração, com inclinação dos homens para uma afetação feminina. Então você pode ver que os homens naquela época, lá no Egito, usavam pintura nos olhos, né? Joias no pescoço, colares, né? Quer dizer, tudo que eles pegaram e eles usaram, foi transferida também para as mulheres. Então veja aí, por isso é que Deus, ao editar suas leis, né, ao seu povo,
a evitar aquele tipo de prática, o homem estava tendo sentimento feminino e as mulheres com mente extraviada masculinos. Por isso que Deus chegou e editou Deuteronômio 22:5, dizendo que o homem não usará roupa de mulher nem a mulher do homem, porque a mulher passou a usar a roupa do homem no Egito e o homem da mulher. Então, o homem também costumou a passar maquiagem, a mulher também costumou, e levaram essa peste pagã para o povo de Israel. Por isso que se lastrou a maquiagem, as coisas dentro da vida da pessoa, do povo de Deus, né? Então, esses pensamentos continuou a existir nos dias dos apóstolos também. Você pode ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, 28, né? Eu vou ver aqui se dá para ler aqui o Romanos 1, 24, 28. Né? Eu vou ler aqui o 24 aqui. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e o serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo a si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. É o que vocês fazem, né? Coisas que não convêm, né? Porque vocês não têm temor. Quem não tem temor de colocar algo sobre o seu corpo são pessoas que não têm temor, que estão fazendo coisas que não convêm, né? Então nós vemos aqui, neste momento aqui, que o que a palavra de Deus ele tem nos diferido aqui, né? Também nós podemos ver aqui também o exemplo bíblico dos servos de Deus, né? Que deve portar na igreja cotidiano, né? Portanto, vede prudentemente como andais, né? Você tem que olhar prudentemente, isso vale para o homem e para a mulher, como andais, não como loucos, mas como sábio, remido o tempo, né? Por quantos dias são maus? Por que os dias são maus? Porque o diabo quer alcançar a gente com a desgraça dele, com essa peste aí, que está destruindo as igrejas do Senhor, que tem destruído, né? Vai levar muita gente para o inferno. Por isso que a Bíblia diz que se os dias do Senhor não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, por causa desse pecado miserável que está nessa igreja aí, ó, nessas vidas aí, ó, por causa dessas mulheres que hoje se transformaram numa egípcia. Então hoje são as mulheres egípcias que descrentes, né? Mulher egípcia não entrarão no reino de Deus, nesse sentido figurativo que eu estou dizendo, né? Usando o pecado, né? Então por isso não sejais insensato, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que você anda esbanjando sua carne para o mundo? Que você anda mostrando suas petecas para o mundo? Que você anda mostrando aí suas rodoviárias para o mundo? Ou que você anda mostrando seios para o mundo? Né? Dentro da igreja, você vê lá a mulher lá do mundo lá vestida assim, você vem também e veste, compra uma roupa desenhada no inferno, trazendo para a igreja. E aí você traz sedução, uma pessoa que saiu lá do mundo para sair do pecado da prostituição, vai lá e vê uma mulher igual dentro da igreja assim, como que ele vai se converter? Você vai pagar pela alma dele, né? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne, né? E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, né? Romanos 13:14, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem às igrejas de Deus. Quando você provoca esses escândalos, você está o quê? A Bíblia diz, é liso que vem os escândalos, mas ai por onde vier. Então se você, né, tem provocado esse escândalo aí, eu posso te falar uma coisa, né? Jesus vai vir, você vai ficar, porque as mulheres que andam assim, Deus me livre. Então, continuando aqui, para você entender melhor, 1 Coríntios 10, 32, né? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça, né? Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 10, 27. A palavra de Deus nos orienta a não amar as coisas do mundo, porque sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Então nós sabemos que somos de Deus, todo mundo está no maligno, por que temos que copiar o que é do mundo?
Por que temos que trazer o que é do mundo para dentro da igreja? Porque esses pastores malditos, mercenários do cão, do capeta, têm chegado e destruído as igrejas, têm extraído o Senhor, são os Judas, né? Eles vão pagar por isso. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. 1 João 2,15 ou 16. Então, se você está amando o mundo, você ama o jeito que as mulheres do mundo andam, você quer se espelhar o jeito que elas andam, mulheres? Mulheres que se diz de Deus, você quer parecer com ela? E você vai lá e faz e fique parecendo com ela? Qual a diferença tem de você para elas? Qual a diferença tem do Vaticano para as igrejas evangélicas católicas? Qual a diferença tem dessas igrejas aí, igrejas evangélicas de Zeus, açougue de Zeus? Porque só tem lixo, só tem porcaria e carne podre, né? Só tem carne podre. Então, voltando a dizer, não devemos acompanhar, irmãos, os costumes, as modas e as linguagens dos ímpios. O que nós devemos entender é o seguinte, se o mundo está no maligno, como podemos imitar os costumes de viver deste povo que vive no maligno? Como que os santos podem andar igualzinho a eles? Ah, aquela irmã, aquela mulher, né, tá muito bonita aquela moda, eu vou comprar aquela calça. Aí eu vou comprar aquela blusa, eu vou comprar aquele brinco, eu vou comprar aquele anel, aquele batom ali me atraiu. Quer dizer, são as Jezabéis, né? As filhas de Jezabéis, agora seduzindo as mães de Jezabéis, né? Então não devemos andar como andam os gentios. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Efésios 4,17. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos apanheis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Olha, nós não podemos seguir o ímpio. Você não pode parecer com o Vaticano. Você não pode parecer com a igreja do pecado. Você não pode parecer com a besta que está sentada, com a mulher que está sentada na besta, né? Então você tem que parecer com Jesus. Aí você olha lá e vê esta forma, você está chamando Deus de ignorante, de estúpido, que ele não soube te criar, ele não soube te fazer, ele te fez ser, e você está se fazendo bonito. Quem fez isso foi o diabo. O diabo que queria sentar no trono de Deus. Você está querendo sentar no trono de Deus? Se você muda a sua fisionomia, se você acrescenta alguma coisa que não é lícito no seu corpo, você está chamando Deus de ignorante, de imperfeito, e você que é perfeita, você vai estar diante do trono de Deus, vai estar lá ajoelhada e vai com certeza chorar e vai ser tarde demais. Portanto, zela do tempo do Espírito Santo e para de exibir isso para o mundo. Quem tem que ver o seu corpo é o seu esposo, se for casado. Se não for, é o Espírito Santo de Deus e mais ninguém, né? Então, nós podemos ver isso aí. Não podemos estar no meio do gentio, nem vos apanheis dos sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. Jeremias 10:2. Nem devemos nos associar com os que fazem tais coisas. Não vos enganeis, as más conservações corrompem os bons costumes. Então, se você for ver aquela fulano e fulano que anda cheio dessas coisas do pecado, corrompe os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. A palavra também nos orienta a não participar ou ficar em meio escarnecedores. Está lá, Salmo 1, do 1 ao 6, está escrito lá, não se tem na roda dos escarnecedores. Você se parece com ele ou com ela. Isso serve tanto para o homem como para a mulher, porque o mundo do Egito está nessas igrejas hoje, né? Então veja bem, então você não pode sentar. A noite é passada e o dia é chegado. Devemos conformar com a situação do mundo, né? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, né? Romanos 13:12, Gálatas 5:19, Efésios 6:15. Não transformados, né? Não devemos conformar com a situação do mundo e não sede conformado com este mundo, mas sede agradável e perfeita à vontade de Deus. Romanos 12:2. É o que nós temos que entender, né? Tipos de trajes que não devem ser usados e praticados pelos servos de Deus, né? As irmãs não podem de maneira nenhuma. Isso aí é uma lista que você agora tem que entender, certo? As irmãs não podem de forma nenhuma usar saias ou vestido acima dos joelhos, de maneira nenhuma, 4 dedos de joelho abaixo, correto? E com coberturas alongadas para que ao sentar na frente de alguém não veja suas partes íntimas, decotes de blusas e vestidos. Então, se ela usa saia acima do joelho, né, com a cobertura alongada, correto?
Então é aqueles rasgadão. Então vai sentar lá, né? Tá ficando puxando, ó. Fica puxando lá. Ela veste tão depravada que ela fica lá puxando assim, ó. Ó. Não é isso? Desse jeito, fica puxando. Então, e depois vai falar que não está andando depravada, vai anda apertadinho, o pezinho, que se for dar um peido, rasga a saia, rasga o vestido, não é verdade? Então, então, se ela vai toda apertadinha, se ela vai toda marcando sua roupa íntima, se ela vai toda mostrando as suas carnes, como se está expondo ao açougue, ela vai para quê então? Ela vai para servir a Deus ou para mostrar e seduzir os homens? Ela é uma filha do diabo, uma filha de Jezabel. Você não gostou, não? Então deixa de fazer isso, porque enquanto continuar vai ser sendo. E não me importa seu comentário aí, me chamar de que você quiser não, porque eu estou aqui repreendendo você em nome de Jesus, porque não é você, quem está na sua vida é o espírito de Jezabel e está repreendido em nome de Jesus. Então, neste momento, mesmo voltando aqui, né? Como a gente está falando aqui. Então, saias alongadas para que, ao sentar na frente de alguém, não veja suas partes íntimas, né? Nem decote de blusas e vestido. Não pode, né, mostrar os seios ou partes deles, né? Nem os axilas e nem as costas, mesmo estando de sutiã. Ou sutiã? Sei lá. Então, veja bem. Então, não pode. Vocês não têm que mostrar o templo do Espírito Santo, porque a sedução, a parte da mulher, ela é cobiçada do pé à cabeça. Não adianta falar que o camarada não existe tarado e maníaco. Existe o maníaco do parque lá, que mordia as orelhas, arrancava as orelhas das pessoas, né, comia carne. Então existe tarado que vai olhar para sua orelha, vai sentir sensual, vai sentir desejo, vai olhar para os seus olhos, vai sentir desejo, vai olhar para o seu corpo. Aí qualquer parte você vai atrair, você está fazendo ele pecar. Então você vai ser culpada disso. Então, voltando a dizer, né? Essas blusas aí, sutiã, também não pode ser transparente. A roupa transparente, mostrando a roupa de baixo. E muitos ligadas bem apertada ao corpo, não deve usar biquínis e maiô, nem frequentar piscinas de clubes e nem praia, né? O mar foi feito para os peixes e os pescadores. Aí tem um monte de mulher pervertida, satanista, que com o marido vai curtir praia no meio dos peladão, né? Então, veja bem, e aí ele está onde? Assentado na roda dos escarnecedores, Salmo 1º. Os irmãos, do mesmo modo, não podem usar bermudas acima do joelho, e nem mesmo bermuda abaixo do joelho, tem que ser calças, né? Tem que ser calças compridas, nem short. As mulheres não devem usar short, não devem usar bermudas, né? Isso serve para as mulheres também, né? Essa aí que anda de bermuda, né? Não deve usar regatas, né, mostrando os peitos, porque o homem também seduz. Se ele mostrar os peitos, existe mulher que não resiste a um peito cabeludo e fica lá, né, sensualizando, né, fica lá babando, fica lá isso, aquilo, outro, e ela e esse cara vai fazer ela pecar e vai os dois pro inferno. Ela que pecou, que foi seduzida também, e ele, né? Você que anda aí, homem aí, todo parecendo um boiola, com as calças tudo apertadinha, entendeu? Com as pernas aí, para dizer que tem um pernão aí, as mulheres babam, você vai ver, não, que o capeta te pegar você no inferno, você vai ver, eu quero ver onde... Eu não vou estar lá, mas eu tenho certeza que você vai ser torturado, em tudo quanto é buraco que você tiver, você vai ser queimado. Entendeu? Então não adianta você querer ir da onde santinão, porque você é o Satanás. Esses tocadores que sobem no púlpito da igreja aí, que tem que ter vergonha na cara, né? Anda em prostituição, em pecado, namorando escondido atrás das igrejas, né? Vai pra casa das namoradas, faz atrocidade, fornica, adultera e vai lá louvar, vai pegar no instrumento santo lá pra tocar. Jesus vai pegar você, maldito. Vai, Jesus vai pegar você, entendeu? Então essas irmãs aí que cantam na igreja aí, ó, que eu vou te falar, veste depravadamente, vai lá na frente lá que a gente tem vergonha de olhar pra ela, né? Você quer mostrar carne, minha filha? Vai pro açougue, porque a igreja do Senhor não é açougue não, a verdadeira igreja do Senhor não. Agora essas igrejas suas, se você tá mostrando a carne é porque aí é açougue da carne humana. Então, né, os irmãos do mesmo modo, como estou dizendo aí, né, usa camisa regatas aí, calças justas, né? Roupa muito ligada ao corpo também desperta a sensualidade. Poderá despertar a cobiça e assim tornar tropeço para alguém ou incentiva a prostituição. Jovens, é responsabilidade dos pais. Nesses jovens aí, né, que pode ser controlado pelos pais, então os pais vestem ele da maneira certa. E os que não são, Jeová vai cobrar dele. Não é verdade? Pois o ensinamento, irmão, já tem que vir da casa, pelos pais, pelas mães, né? Tem que ser com decência.
E os casados, o seu cônjuge, para tornar exemplo também, os mais jovens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 10, 1 Pedro 3, 3, né? 1 Pedro 5, 2, 12. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado, né? Aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15, né? Então, quer dizer, você tem que guardar o que é de Deus. Você tem que guardar, proteger o templo do Espírito Santo, né? Então, esta é a razão. Esta é a razão. Muito bem, irmão. Já tem 1 hora aqui nesse vídeo, né? Uso de joias e pinturas, né? Enfeitando-se com vulgaridade para chamar a atenção de outros, não significa, né, ser uma mulher ou homem elegante. Exemplo, colorir as unhas com esmalte, os lábios com batons, sombra nas pálpebras, roupa muito colada ao corpo ou com decotes extravagantes, saias curtas, etc. Isto é falta de postura cristã. O povo de Deus no passado passou a usar com exagero joias e pintura, mas trouxeram de costume pagão do Egito. Então, o que hoje essas igrejas evangélicas usam são as joias, são costumes dos egípcios. São costume pagão que o povo trouxe para dentro da igreja. Então não existe, né? Use costume não, certo? Isso não é use costume santo não. Isso Deus condena, porque é costume pagão. Tudo que é pagão, Deus condena. Então, passou a usar joias, né, por causa do costume pagão do Egito. Qual foi proibido por Deus? Você pode ver lá que foi proibido por Deus. Deus odiou tanto que Deus mandou Jacó mandar tirar aquelas porcarias, aqueles lixos e deixar lá no carvalho lá. Então, veja bem. Então, no entanto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, 2 Pedro 3, 3, a prioridade da mulher ou homem é que o enfeite não seja o exterior, assim como o uso de joias e pinturas. Não tem que ter esse enfeite. Se Jesus quisesse você assim, ele fazia você enfeitada. E se você tivesse sido feita enfeitada, você estava tirando todos os enfeites. Você seria rebelde, a mesma coisa, né? Tudo deve ser sem exagero, com modestia, sempre se perguntando quais os benefícios que isso me trará. Então, maquiagem nada, de jeito. Aí, mas é muito fácil, mas não tem problema, não, põe um pouquinho assim, põe um pouquinho de coisa. Não, um pouquinho de fermento a mais levanta toda a massa. Então, você não tem que usar nada. Quando você veio no mundo, você veio com isso? Não, mulher. Não, né? Hoje o homem usa até brinquinho aí. Hoje as mulheres só gostam de homem de brinco, diz que o outro que anda igual boiola, certo? Cristão boiola, o crente boiola. Daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo sobre o crente boiola. Não podem ser como mulheres gentias, né? As mulheres santas. As que não valorizam posturas cristãs, quanto mais elas se acham feias e têm um complexo de inferioridade, tentam ainda mais se enfeitar, como a Jezabel. Então, quanto mais você se acha feia, você coloca uma máscara que não é sua. Você tenta usar mais como Jezabel. Jezabel foi comida pelos cães, ficaram só os pés e as mãos dela, e o crânio, né? Os pés e as mãos e o crânio, onde ficavam os dedos, onde ficava... Foi tão pouco, tão lixo, que nem os cães queriam comer a mão dela, porque ela transgrediu muito. Não vem com essa que ela só seduzia na idolatria, não. Não é só isso não, e ela também seduzia as mulheres de Cristo. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Muitas até parecem com aqueles oferecimentos ao Deus Sol, né? Então tem muitas mulheres dentro da igreja que se maquia tanto que parece com aqueles oferecimentos de ser um sacrifício ao Deus Sol. Né? As mulheres se pintavam, se isso, aquilo outro, para oferecer um sacrifício. É uma mulher bruxa, uma mulher sacrifício de Satanás, para ser o sacrifício do diabo. Então o diabo ele tem que ver no rosto da mulher aquilo que Deus não colocou. Ele tem que ver aquilo que ele colocou. Então, se ele colocou no seu rosto, é porque você é uma adúltera. Você não aceitou que Jesus chegasse e te fizesse dessa forma, né? Então, essa é a razão. A árvore de Natal. É isso que nós chamamos, né? A mulher, a árvore de Natal, né? Quando ela se enfeita todinha, ela vira uma árvore de Natal. Ela é 25 de dezembro o ano inteiro. O ano inteiro é 25 de dezembro. Eu chamo essas irmãs, essas mulheres, 25 de dezembro. Lá nessas igrejas onde tem açougue de Zeus aí, tem muitas mulheres 25 de dezembro, né? Porque é só árvore de Natal, que fazem os finais de anos, né, de tão enfeitadas. Que cada um de nós saiba valorizar o tabernáculo, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 16, e não venhamos andar como os gentios. Efésios 4, 17, veste-se bem,
vestir-se bem, ou vestir-se bem, ou vestir-se bem, não é pecado, mas com postura de servo de Deus, ou serva de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então você tem que ser testemunho para tanto os visitantes, tanto os seus irmãos, você tem que ser luz. Todo mundo tem que olhar em você e ver luz, a luz do Espírito Santo de Deus, certo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Então, irmão, esta é a razão que nós estamos dizendo, né? Veja só, e para você, homem, fica aí com Jó, né? Como precisa o Jó aí, que declarou: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Jó 31, 1. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Serve para também o homem e a mulher, né? Então, se você olhar para uma mulher com coração impuro, você já adulterou com ela. Então, você deve saber do seguinte, que essas mulheres que estão trazendo adultério dentro da igreja, ela é culpada. Então, tá aí, a igreja evangélica açougue de Zeus. Essa que nós estamos vendo neste mundo, que trouxe o remédio pagão, o veneno pagão para dentro dessa igreja, que é as porfias, as contendas, as joias, as maquiagens e as mulheres que andam depravadamente mostrando todos os seus seios, todas as suas nádegas, anda apertado, fazendo as coreografias sensual na igreja. Então essas mulheres, o pastor dela vai pagar junto com ela. Fica aí meu aviso, 1h e 7 segundos, 7 minutos, mas eu vou dizer para você, 1h e 7 não, 1h e 20 e vai dar 7. Então veja bem, então dê o seu like aí, ficou grande esse vídeo, mas eu tinha que falar tudo. Se você não quiser assistir, não assista, né? Que Deus abençoe vocês, que vocês renunciem o mundo e aceitem Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Tem muita gente dentro da igreja que precisa aceitar Cristo de novo. Tem muita gente que não tem o seu nome escrito no livro da vida. E você pode ser uma. Você pode ser um. E você, pastor, nós vamos nos ver ao contrário, viu? Eu do lado direito e você do lado esquerdo. Que Deus abençoe. Que Jesus abençoe.